Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo a gente vai estar continuando aqui com o nosso formulário, né? Só que nessa aula a gente vai estar trabalhando na funcionalidade em si do formulário, no preenchimento dele e no envio desse dado, né, pro nosso back-end, tá? Então, na aula passada a gente só estilizou, nessa aula eu estou planejando aqui para a gente entender como o formulário funciona, fazer esse nosso formulário funcionar, fazer também a funcionalidade do modal, de quando eu pressionar ali em novo produto, ele abrir para mim, né, o modal, né? E aí a gente adiciona o produto, depois fecha o modal e atualiza a lista de dados. Então a gente vai estar fazendo isso e talvez no final dessa aula a gente mexa mais um pouco na estilização aqui, nos detalhes aqui desse formulário. Beleza? Então, vindo aqui para a aplicação, né? O que a gente fez na aula passada, a gente parou aqui, né? A estilização ficou dessa forma. A gente não vai mudar muito isso aqui agora, tá? A gente vai deixar isso aqui dessa forma e futuramente. Futuramente não, né? Talvez nessa aula ou na próxima a gente mexa mais um pouco aqui. Mas, vindo aqui no código, né? Na verdade aqui na própria web, né? Se eu atualizo a página, eu já apareço com o modal aberto, né? E não é para funcionar assim, né? Na verdade, a gente vai aparecer aqui nessa tela inicial, né? Nessa listagem aqui de produtos. E quando eu clicar aqui em novo produto, eu quero abrir o meu modal. Tá? Então, se a gente vem aqui no código, tá? Aqui eu estou na componente de produto, né? Na página de produto, onde nós temos aqui um modal, e esse modal, esse show modal aqui, né? Essa variável, ela está iniciando sempre como true, né? Então, por isso que quando eu atualizo a página, o modal aparece em tela. Só que o valor dessa variável, né? Desse state, vai ser controlado por aquele botão que está no meu subheader, né? Que é esse botão aqui, novo produto. E aqui a gente já começa a aumentar um pouco a complexidade, que é nessa questão de fluxo de dado, né? Que às vezes um componente filha da minha aplicação precisa de um dado ou manipula um dado e outra componente filha, outra componente de outra linhagem ali, precisa daquele dado também. Então a gente começa a ter problema de tráfego de informação. Por enquanto a gente vai manter do que a gente vem fazendo, da forma que a gente vem fazendo desde então, tá? Desde anteriormente aí que a gente vem com essa ideia pensando em eventos, né? Criando callbacks, mas no futuro a gente vai ver aí formas de solucionar isso, tá? Então nesse caso aqui, no meu Product Subheader, eu teria um evento, tá? A gente, voltando àquela ideia de pensar em evento, né? Eu vou ter um evento que vai ser por exemplo, quando eu pressiono o botão de novo produto, né? E a gente pode chamar isso de on new product press, ou on product press, ou on button press, enfim, o nome varia, né? Você pode pôr o nome que você achar que faz mais sentido. Eu vou chamar isso aqui de on add product press. Nesse caso aqui não é press, né? É click. Nós estamos na web, tá? E aqui eu teria uma função, né? Handle add product click. Certo? Então eu vou criar essa função aqui, que eu vou enviar como parâmetro, né? O handle const handle add product click. Isso aqui por enquanto vai ser a função que dá só um console log e vai logar callback fired, só para a gente ter alguma coisa. E eu vou adicionar essa propriedade aqui no meu Product Subheader, né? Então, o meu Product Subheader vai receber uma função. O nome dessa função que a gente deu aqui, dessa callback, né? É on add product click. É opcional? É opcional? Sim, vamos deixar opcional, né? É uma função que retorna void, né? Aqui no TypeScript. Vai ser uma função que vai ser executada. Por enquanto a gente não precisa passar parâmetro para ela, e ela também não retorna nada, né? Que nesse caso essa função, o que ela vai fazer é basicamente alterar, manipular esse meu state aqui, que indica se é para mostrar ou não esse modal, tá? Então, nesse momento ela está dando só um callback, né? Eu vou receber ela aqui, on add product click, e essa função ela vai ser executada onde? No evento de clique do botão, né? Então, quando aqui no botão dá o one click,
E o nosso botão ele não suporta isso ainda, né? Tá, beleza. Vamos editar o botão. Né? O botão aqui, o on-click dele, ele só tá logando o button pressed, né? Essa função não vem, ele não aceita essa função ainda via parâmetro. Então, basicamente, o que a gente fez aqui em produto e produto subheader, a gente vai fazer aqui no botão também. O botão vai receber uma função, né? E aqui o nome dessa função, o nome desse evento, né? Que a gente está pensando em eventos, vai ser on-click, né? Quando eu clicar, eu vou passar uma função. Então, a minha componente button, né, vai receber esse onClick. E quando eu receber esse onClick, eu só vou repassar ele para o evento em si, né? Aqui a gente está trabalhando com propriedade, né? Isso aqui na interface do TypeScript que eu recebo aqui é a interface que descreve um objeto, né? Então, esse onClick seria a propriedade de um objeto. O icon é a propriedade de um objeto, o tipo também, e essa propriedade pode ser valores, pode ser objetos, pode ser arrays, pode ser funções, tá? No caso aqui por causa do tema que eu estou usando, né? O que é função fica com a cor verde, né? E atributos também ficam verde. Então, eu declarei aqui o onClick vai ser uma propriedade do objeto que vai ser uma função. Eu recebo esse onClick e só repasso aqui para o meu botão, para o evento de verdade, né? Esse atributo aqui da tag button, onClick, é realmente o evento de clicar no botão. Esses outros aqui é só propriedade que a gente está chamando do mesmo nome para ficar mais fácil de entender, certo? Então, o meu botão agora, ele tem aqui o onClick, certo? E nesse onClick dele eu vou passar a minha função onAddProductClick, tá? Então, esse onAddProductClick eu não coloquei aqui, que não recebi ele aqui, né? Nos parâmetros da função. Então, vou receber ele aqui e só vou repassar no onClick do botão. Beleza? Aqui ele está reclamando. Por quê? É que essa função ela pode ser undefined, né? No botão, na verdade eu coloquei errado, né? Eu coloquei que eu retorno um objeto. Na verdade eu retorno um void. Certo? Dessa forma que a gente pode salvar tanto o product subheader quanto o botão, tá? E aqui agora em products, né? Essa função aqui está dando um callback fired. Então vamos vir aqui no browser. E se eu clico em novo produto, se a gente olha aqui no console, o console está sujo aqui com erros. Se a gente clica, está aqui, né? Callback fired. Então está funcionando, beleza? Clico mais vezes, ele loga mais vezes. Então no nosso caso, quando eu clicar aqui no handle add product click, o que eu vou fazer? Eu vou dar um set show modal, eu vou mostrar, vou definir a variável que decide se eu vou mostrar ou não o modal para true, certo? Então agora se eu clico em novo produto, ele abre o meu modal. Se eu clico fora aqui do modal, ele fecha, né? Então beleza, perfeito. Vamos prosseguir aqui, né? Que agora que eu já estou conseguindo abrir o modal, eu vou preencher os dados. Só que antes da gente já ir preenchendo os dados e tentar enviar, eu vou falar um pouco de formulários, tá? De como que funciona formulários aqui no HTML. Então, para explicar, eu vou usar esse espaço em branco aqui abaixo da lista para a gente criar um formulário nosso ali simples, para mim explicar melhor o conceito, e aí a gente parte para esse formulário que a gente já tem pronto aqui, né? Para esses campos que a gente tem disposto em tela. É um formulário porque a gente colocou, se eu não me engano, na aula retrasada, a tag form, mas é bom a gente pensar nesse caso aqui como campos, inputs espalhados aqui na tela. Beleza? Então aqui no código, tá? Nós temos aqui a nossa product table, né? Aqui é onde eu decido se eu mostro ou não o modal. Então, abaixo disso aqui, eu vou criar aqui o meu form, tá? Então, a gente tem a tag form e define o formulário. E nós podemos ter, por exemplo, input, tá? Esse input, a gente pode passar um tipo para ele, é do tipo text, né? É o input que ele vai receber a entrada de texto. Eu posso ter dois inputs, tá? Vou colocar aqui esses dois inputs e vou colocar um botão, certo? Um botão. O tipo desse botão tem que ser submit, tá?
submit, isso aqui a gente já repassou, passou por aí, por isso, né? O tipo, eu vou colocar uma mensagem aqui para dentro dele também, né? Escrito submit. Certo? Dessa forma que se eu salvo e volto lá no browser, nós temos aqui os dois campos e um botão. Beleza? Tudo simples até então. O nosso formulário, ele tem uma propriedade que é o onSubmit. Ou seja, quando eu disparar o evento de submit no formulário, ele vai executar essa função. Uma função que eu passo aqui, tá? Então, eu vou criar aqui um handle submit, tá? Uma função chamada handle submit. E vou criar ela aqui antes de eu retornar, tá? Então, const handle submit é uma função. E vai dar um console log, tá? Console.log submit, certo? Então, se eu pressiono aqui o submit do botão, ele vai ter aquele mesmo problema que a gente falou na aula que eu coloquei a tag form, né? Que é por padrão, quando a gente dá um submit no formulário, o HTML ele vai tentar recarregar a página, ele vai recarregar a página, né? Então, para evitar isso, no submit aqui do formulário, ele passa um evento via parâmetro dessa função, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, definir esse evento para a gente ver o tipo dele, né? Que é o mesmo do outro lá, é um React Form Event de um HTML Form Element. Eu vou pegar esse tipo aqui, por quê? Para mim tipar a minha função ali em cima, né? O meu handle submit. Aqui ele não quer mover para cima. Deixa eu só recortar isso aqui. E o meu handle submit ele vai receber um evento do tipo React Form Event de um HTML Form Element. Certo? Fiz isso aqui mesmo só para a gente ver ali e pegar essa malícia aí para pegar o tipo quando a gente não lembra, né? Vou passar aqui de novo a função handle submit no onSubmit do formulário e agora a minha função handle submit recebe esse evento. Se a gente olha dentro desse evento, a gente tem aqui um E, dá um ponto, né? Nós temos aqui prevent default, que é para prevenir aquele comportamento default lá de recarregar a página. Então, com isso aqui, se eu volto aqui na minha página, né, e clico aqui no modal no submit, a gente tem lá o log submit. Então, a gente já está então a função, né, já está sendo executada. E aqui, ao invés de eu dar o submit, eu vou fazer o seguinte. Aqui já começa a entrar os conceitos dos tratamentos de dados aqui, usando o HTML. Porque, por padrão, o que o pessoal tende a fazer quando se trata de formulário e no React, né? É criar inputs controlados, né? Qual que é essa ideia de controller de inputs, né? Controller de component, tá? Que é o quê? É uma componente que eu tenho controle sobre o valor que vai ser exibido nela. E para mim ter esse controle, eu preciso de um use state, tá? Então, dessa forma, eu teria, por exemplo, um use state para cada um daqueles campos do nosso formulário de adicionar produto. E aí, tendo esses states, né? Quando eu der o submit, quando eu for enviar esse dado para o back-end, eu só vou montar o objeto de dados baseado nos meus states, né? Eu vou pegando o valor de cada campo, o state, né, de cada campo, e monto esse objeto. Essa é uma abordagem que a gente pode fazer. Só que isso quando cresce, se a gente tem um formulário, por exemplo, 15 campos, a gente vai ter 15 use states, cada use state tem 2 variáveis, né? Então a gente vai ter 30 variáveis ali para trabalhar, o que vira bagunça, né? Não é legal. Então, uma outra forma de fazer isso, eu poderia demonstrar para vocês as componentes controladas, tá? Mas eu já vou mostrar uma forma um pouco diferente de estar fazendo isso. Porque quando a gente tem esse evento do HTML, né, do form event, deixa eu dar um console log aqui nesse evento. Então, um console log nele, eu vou vir aqui, vou clicar em submit, né? E agora ele logou aqui, né, no Chrome esse evento. Tá? O evento de clique, e dentro desse evento de clique a gente pode explorar algumas tags, né? Algumas propriedades aqui, que uma delas é esse target.
certo? Que é meio que o elemento alvo desse meu evento de clique, tá? Então, esse target, se a gente olha, ele é um form com, olha só, a gente tem 2 inputs aqui e um botão, tá? Então, é meio que dentro desse evento, eu trouxe o meu... a parte ali, os elementos HTML que estão referentes àquele formulário. E tendo esse elemento em mãos, a gente consegue pegar o valor dele, tá? Então, se no primeiro campo aqui eu digito 1, 2, 3, 4 e dou submit aqui, ele vai logar aqui o objeto. Eu vou vir aqui em target, no input, no índice 0, né? E se eu clico aqui em values, olha lá, 1, 2, 3, 4, né? O texto que eu digitei. Então, a gente consegue fazer isso, a gente consegue trabalhar dessa forma com os formulários. O que vai ficar aí bem mais simples essa gerência aí de como montar esse objeto, né? Depois que eu dei o submit, como que eu faço para montar esse objeto e enviar para o back-end. Então, dessa forma aqui, fica bem mais simples, tá? Fazendo assim do que com vários use state. Então, a gente vai fazer assim também nesse nosso caso, né? Nesse nosso exemplo aqui. E para trabalhar com isso, nós temos um API aqui do JavaScript, que é o form data. Tá? Esse form data, ele recebe como parâmetro aqui o evento que está sendo executado, né? O evento de um formulário, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou criar um variável, tá? Aqui, eu vou chamar isso aqui de data. Pode ser data, né? Pode. Data vai receber um new form data, né? Por que esse new? Porque o form data é uma classe, né? É o que eu estou instanciando uma classe. E essa classe eu posso passar como parâmetro para ela, né? Passar no consultor o evento, né? O evento que eu quero que ela pegue esses dados desse formulário. Só que se eu fizer só passar oi aqui, ele vai reclamar, porque não está no formato que ele quer, né? Que ele precisa para criar. E o formato que ele precisa está dentro de e.currentTarget, tá? Que é meio que os elementos alvos desse meu formulário, tá? Fica dentro de current target e eu passo aqui para o meu form data. Então, a partir do momento que eu faço isso, a gente já consegue a gente já tem, né, um form data desse meu formulário que é uma estrutura específica aqui do JavaScript contendo os campos do meu formulário e com os campos dos dados, tá? Então, normalmente, o back-end, que isso varia bastante, né? O back-end, ele pode esperar já de cara receber um form data. Então, tendo esse data aqui, a partir daqui, eu poderia enviar para o back-end esses dados, tá? Só que no nosso caso aqui, o back-end nosso, ele não espera um form data, né? Então, a gente vai meio que converter essa estrutura do form data para um objeto simples do JavaScript, né? Um objeto ali com chave valor. E para converter isso, a gente usa um pouco aí de algumas funções aqui do JavaScript para conseguir fazer isso. E eu vou exemplificar isso aqui em um exemplo aqui bem simples, tá? Eu vou ter aqui, ó, um objeto, vou chamar aqui de obj. Esse objeto ele tem a propriedade full e o valor bar, certo? Então, esse par aqui de chave valor é uma entrada, né? Aqui no JavaScript a gente chama isso de entry, tá? Então, se eu tiver outra aqui, né? Outra propriedade. Opa. Propriedade bar com valor full, né? Então, aqui são duas entradas, né? Duas entries aqui desse meu objeto. Então, uma das formas que a gente tem de transformar um form data em um objeto simples é usar, e aqui eu já vou criar a variável result, vai receber object, né? Esse object com O maiúsculo, que é também uma API do JavaScript, né, para a gente trabalhar com objetos. Se a gente dá um ponto aqui, dentro de object, a gente tem aqui, ó, from entries. Ou seja, eu vou criar um objeto
a partir dessas entradas, né? Aquelas entradas que eu mostrei ali. Então, se eu tenho um array de entradas, né? Porque quando a gente roda aqui um método no JavaScript, que é esse aqui, ó, object.entries, daquele objeto lá, né, full com o valor bar, ele vai retornar isso aqui, um array, tá? Um array onde cada valor desse array é outro array contendo a chave e o valor, né? Então aqui teria isso aqui, ó, full bar, que ele retornaria, tá? Então esse seria as entradas, né? E a partir dessas entradas eu posso recriar o objeto, né? Eu posso fazer o processo reverso. Só que nesse caso aqui, esse processo reverso, né, esse object.fromEntries, não vai ser do nosso evento, né, ou do resultado de um object.entries. Vai ser aqui do nosso data, tá? Esse data aqui. Então, se eu passo esse data aqui, esse meu result já vai ser o objeto criado, tá? Então, vamos fazer isso aqui. Vou dar um console log agora no nosso result. Certo? Tudo certo? Então, vamos aqui no React, né? Eu vou limpar aqui o terminal e vou clicar aqui em Submit. E se a gente olha aqui, o nosso objeto está vazio, tá? E por que ele está vazio? E aqui entra uma propriedade que eu falei até na aula retrasada, né? Que a gente não abordou ela e agora a gente vai entender o porquê, que é o nome, né? O name. Ou seja, para o nosso form data funcionar, cada elemento ele tem que ter um nome, tá? Cada elemento do formulário tem que ter um nome. Então, esses meus dois inputs aqui, cada um deles tem que ter um nome, para que quando eu gerar o form data, eu saber qual que é a chave do objeto referente àquele valor, tá? Então, nesse primeiro input aqui, eu vou dar um name. Isso aqui vai ser price, tá? E o segundo aqui vai ser o name dele, vai ser brand, né? Tá. Que seria marca, tá? Então, se eu faço isso aqui e clico de novo em Submit, os valores já estão aqui, né? Brand e price, tá? Então, ele só precisou da gente falar o nome de cada campo, né? De cada input, e o form data já conseguiu montar esse objeto para mim. Beleza? Então, se a gente volta aqui no nosso código, né? E basicamente a gente vai parar por aqui nessa questão do formulário, né? Tem muito mais coisa que a gente pode abordar sobre formulário, né? Muita coisa mesmo. Mas a gente não vai estar abordando aqui porque isso aqui vai ser o suficiente por enquanto, tá? Então, eu vou apagar esse formulário que eu criei, só para exemplificar, né? Vou criar essa função que handle submit. Na verdade, a gente pode até copiar, né? Já que a gente já estava fazendo aqui, e para economizar o nosso tempo, né? Eu posso copiar essa conversão aqui, essa criação do form data e conversão dele em um objeto, para a gente reutilizar aqui no nosso add product form, né? Ou seja, quando eu adicionar quando eu clicar, né, no submit ali para adicionar um produto, ele vai chamar aqui o meu handle form submit, né, essa função. Que eu só tô dando um log, né, de form submitted, mas aqui eu vou colar aquele código lá, né, o prevent default que ficou duplicado. Mas a ideia é essa, né, é eu pegar essa minha estrutura de inputs e transformar em um objeto. Só que o problema agora é que um deles, né, que o outro eu detectei depois que terminou a aula. O primeiro é que a propriedade name dos inputs que a gente está usando não está sendo repassada, né? Então aqui agora a gente vai fazer isso. Por exemplo, no nosso input select, eu recebo, né, um parâmetro name, e aqui na tag select eu vou falar o name dessa tag é o name que eu recebi via parâmetro, certo? E vou repetir isso aqui nos outros campos, né? Ou seja, no input text, o nome do input, né? A tag input aqui vai ter um name, o valor vai ser a variável que eu recebo, né? Altero e salvo. Vou fechando aqui para não virar bagunça. E o terceiro que a gente tem aqui é o input text area, né? Eu recebo o name e na tag text area eu vou ter aqui o name
é a variável que eu recebo. Beleza? Então, com isso aqui, vou fechar aqui esse text. A gente já passou o nome, né? Um problema que a gente tem aqui agora é que o nosso back-end, ele espera um objeto. Eu vou até abrir aqui o Insomnia, que é o que a gente está usando aqui para enviar esses dados para o back-end. Eu tenho que mandar um nome, um objeto, né, com a propriedade name, description. Na verdade, isso aqui é a resposta, né? O que eu envio é esse. Name, description, amount, né, o past price. A gente tem que criar esse objeto com essas chaves aqui, né? Price, category, brand e store. Só que no nosso código, o name está diferente para alguns campos, né? Então a gente tem que corrigir isso aqui. Porque, por exemplo, lá está esperando um objeto com o nome do produto, né? A propriedade name que vai ser o nome do produto. Mas nesse caso aqui, ó, o name desse input referente ao nome do produto é product. Então vai ter o objeto, a chave vai ser product e o valor vai ser o nome do produto. Mas o back-end não vai procurar na chave product, né? Ele vai pegar a chave name e não vai existir. Então a gente vai ter problema lá para criar esse produto e a gente vai ter que trocar esses nomes aqui. Eu já deixei até anotado aqui, né, que o nome do produto, o name aqui do input não é product, é name. Daí name tá só se repetindo aí, né? Mas o nome do campo é name, beleza? O que a gente tem aqui que seria a quantidade em estoque, né? O nome do campo que está em inventory, só que nesse caso aqui é amount, tá? E esses nomes aqui tá se alinhando com o que Leandro definiu lá no back-end, né? No curso de back-end que ele preparou, tá? E o outro aqui é vendedor, né? O seller aqui, que seria a loja de venda, né? Que nesse caso aqui é store, certo? Então, alterando agora esses nomes, a gente ir mexendo aqui, né, no nosso submit para usar o form data, a gente está pronto para pegar os dados, preencher o nosso formulário e ter dados prontos para enviar para o back-end, tá? Então, a categoria vai ser acessório, a marca pode ser ASUS, a loja que vai vender vai ser o nome de loja. Cara, a criatividade que vai doer, viu? Info Center, vai, um nome de loja. O nome do produto é uma placa de vídeo. O preço do produto é um 1.899. A descrição do produto, né? É uma placa de vídeo RTX 2060, certo? E a quantidade em estoque, vamos colocar aqui 230 unidades, certo? Aqui, se eu clicar em adicionar produto, ele vai logar aqui para mim esse nosso objeto, né? Com amount, brand, category, description, enfim, um objeto com os dados que eu acabei de preencher, né? O que é muito interessante, porque foi bem simples gerar esse objeto usando form data, né? Se a gente tivesse o use state, imagina lá, criar um objeto e ir atribuindo cada valor um por um, daria uma certa dor de cabeça, né? Não que desse uma dor de cabeça, mas ia ficar pelo menos confuso ou feio o código, enfim. A gente já tem um objeto, agora é comunicar com o back-end, né? E se a gente lembra um pouco aí das aulas passadas, lá no início, eu criei a parte aqui de serviços, né? Que foi basicamente a configuração do Exos para a gente ter meio que uma API, para me usar essa API para acessar diferentes endpoints lá do nosso back-end, tá? Então, eu vou estar usando essa variável que é a API, né? Que é uma instância do Exos, para estar mandando um request. Se a gente olha aqui no Insomnia de novo, eu tenho que mandar um post, né? Para localhost 3000/product, né? No endpoint product. Essa requisição post com esse objeto de dados e ele vai criar esse objeto para mim, tá? Então, vamos voltar aqui no Add Product Form, né? Quando eu der o submit no formulário, eu vou montar um objeto e aqui nessa linha de baixo eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um API
.post, né? Vou mandar uma requisição do tipo post. Para qual endpoint? Products, tá? Por que eu estou passando só endpoint, né? Porque lá na API eu defini o base URL, né? A URL base, tá? Então eu vou ir no endpoint product e vou mandar um objeto de dados, né? Um data aqui, ó. Que dado que é? O nosso result. Beleza? Com isso aqui, ele já vai mandar e vai criar o produto para mim. Só que isso aqui é assíncrono, tá? Esse post aqui, ó, ele retorna um promise, tá? Um promise de alguma coisa. Então, é uma chamada assíncrona. Então, essa minha função handle submit, ela vai ser uma função async, tá? E aqui no api.post eu vou dar um await. Eu vou aguardar para que essa criação de produto seja feita, tá? Então, dessa forma aqui, a gente já consegue criar um produto. Eu vou até mostrar aqui para vocês que eu vou conseguir criar o produto, como é que é o nome dele? Placa de vídeo, né? Então, eu vou clicar em adicionar produto de novo. Ele deu um erro no Exos, né? Que o request falhou com o status 404. Bad request. O endpoint meu ficou certo. É /product, tá? Eu passei aqui /products com um S no final, né? Esse endpoint não existe, por isso que deu o erro 404, né? O 404 no HTTP é not found, ele não encontrou o endpoint. Beleza? Agora, sim, agora eu vou mandar de novo. Cliquei em adicionar produto. Não logou nada, né? Porque eu não estou dando nenhum console log aqui, mas eu vou fechar o meu modal, vou clicar aqui fora e vou atualizar a página. Certo? Tá dando os erros aqui no console das keys, né? Que a gente não abordou ainda. Mas se eu volto lá, ok, ó, já tá aqui a placa de vídeo. Certo? Marca ASUS, tem um ID, tal, ou entregue pela ASUS e no estoque 230. O preço 1.099. Então ele conseguiu criar esse dado para a gente, né? Já tá lá no back-end. Já trouxe para a aplicação, só que agora a gente tem que fazer uma melhoria, que é o quê? Quando eu clicar ali em Submit, eu vou fazer o quê? Eu vou fechar o meu modal e eu tenho que atualizar essa lista automaticamente, né? Para não precisar dar um refresh na página. E para fazer isso, a gente vai voltar, não é voltar, mas a gente vai pensar também nessa ideia de evento. Tá? Porque eu estou no meu Add Product Form, então se eu venho aqui em produto, eu posso muito bem assumir que a minha componente Add Product Form, ela vai ter um evento chamado onProductCreate ou onProductAdd, algo assim, né? Que se remete à criação do produto, né? Quando eu criar o produto, eu vou fazer o quê? Tá? E a gente pode ter outra função também, que é quando eu tentar criar um produto e der erro, eu vou fazer o quê? Tá? Então a gente pode pensar assim e enviar funções, né? E definir parâmetros, funções callbacks que serão executadas nesses casos. Então no Add Product Form eu posso falar que eu tenho aqui uma propriedade chamada onProduct Creation. Quando eu criar um produto, eu vou ter a função aqui, ó, handle product creation, certo? Vou criar ela aqui em cima, aquele mesmo padrão, const handle product creation. Por enquanto aqui é uma função que não faz nada. E essa função está sendo enviada aqui para o meu, esse onProduct creation, né? Vai ser enviado aqui para o add product form. Então, no formulário de onde eu adiciono o produto, eu vou criar a interface que descreve os parâmetros, né? Então, eu vou chamar isso aqui de props. Eu vou ter aqui o onProduct creation. Vou passar isso aqui como opcional também. Esse parâmetro, né? Essa função callback. E ela é uma função que retorna void, né? Tipo assim, essas callbacks, normalmente elas vão ter parâmetro. Sei lá, a função espera receber um ID, espera receber um nome, alguma coisa, mas dificilmente elas vão retornar algo, tá? Mas enfim, então o meu Add Product Form vai receber um objeto de propriedades do tipo props.
tá? Então aqui dentro eu vou ter o onProductCreation, certo? Então essa minha chamada para a API, que eu estou chamando para o back-end, a gente pode envolver ela com um try-catch, tá? Esse try-catch aqui no JavaScript é basicamente eu vou tentar fazer alguma coisa. Se essa coisa retornar um erro, um exception, eu vou executar um bloco de código, né? Se não, se eu vou tentar fazer uma coisa, se essa coisa der certo, eu vou executar algo, tá? Dentro desse bloco try. Se der erro, eu vou executar o que está dentro do catch, recebendo aqui como parâmetro o erro, tá? Nesse nosso caso, se der erro, o que eu vou fazer só? Só vou dar um console log. Console log, error. Para a gente ver lá no console que deu algum erro. Caso dê certo, né? Então, caso eu crie o produto, depois que eu criar, eu vou verificar, né? Já que a minha onProductCreation, né, a função, ela é opcional, na verdade vamos fazer ela requerida, tá? Vamos fazer ela obrigatória, né? Todo mundo que usar essa componente addProductForm vai ter que passar essa callback aqui, onProductCreation, tá beleza? Então, depois que eu criar o meu produto, o que eu vou fazer? Eu vou executar a minha callback, o meu onProductCreation. Vou executar, simplesmente, já que ele não espera parâmetro nenhum, eu só executo, né? Se ele esperasse, sei lá, o data do form data, eu passaria aqui, tá? Mas nesse caso ele não recebe. Então, eu vou executar essa função que eu estou mandando via prop quando eu conseguir criar um produto, né? Depois que eu criar esse produto, certo? Então, a implementação dessa função, né, como ela vai vir via parâmetro, ela é esse handle product creation, beleza? Então, quando eu criar o produto, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Set show modal false, beleza? Vou fechar o meu modal. E aí, depois que eu fechar o modal, eu tenho que atualizar a minha lista, né, a minha listagem de dados. E se a gente olha aqui em cima, nós temos aqui um useEffect, tá? Aqui dentro dele nós temos a função getData, que vai buscar os dados dos meus produtos, né, do meu back-end. E eu executo ela aqui somente uma vez, né, por causa do meu useEffect, né, essa lista aqui vazia, vai executar somente uma vez. E o que eu posso fazer? Eu posso mover essa função getData para fora do meu useEffect, certo? E dentro do useEffect eu só chamo getData igual está sendo feito aqui. E aí agora com essa função fora do useEffect, eu posso chamar ela aqui dentro do meu handle productCreation. Então depois que eu fechar o modal, eu vou chamar a função getData. Passando aqui para executar a função, né? Porque o getData também não recebe nenhum parâmetro. Beleza? Ela é uma função assíncrona. Então eu poderia dar um await aqui. Mas como eu não vou fazer nada depois dela, a gente pode deixar sem o await, tá? Acho que não vai ter problema não. Beleza? Então, a gente mexeu bastante coisa sem testar, né? Então, vamos vir aqui agora. Eu vou clicar aqui em novo produto, vou criar um novo produto. Engraçado que eu criei a placa de vídeo como acessório, né? E é um periférico. Mas, enfim, um acessório vai ser um acessório carregador, né? Que marca é o carregador? É da Apple. A loja que vai vender é a Apple Store. O nome do produto é um carregador. Tá? O preço desse carregador é uns R$120. A descrição: carregador para iPhones. E a quantidade vai ser 21 carregadores, tá? Vou clicar em adicionar produto. Ele fechou o modal e já apareceu aqui o carregador, tá? Ele já fez essa requisição para mim. Se a gente vem aqui na aba Network do browser, a gente pode ver que ele executou aqui foi esse aqui? Que já tem muito request, né? Mas julgando pelo último, né? Ele executou aqui no localhost 3000/product, né? Um método get, buscando essa minha lista de produtos, beleza? E isso tudo aconteceu
baseado nesse meu callback, né? Esse meu handle product creation, que é uma função que fecha o modal e busca os dados, tá? É isso aqui. O que eu faço com essa função? Eu mando ela via parâmetro para a minha componente de adicionar produto, porque lá dentro da componente de adicionar produto eu sei quando eu cliquei no submit e eu sei se deu certo ou errado, tá? Então eu meio que estou pegando esse bloco de função com que pouco importa para a função add product form o que tem dentro dessa função. A única coisa que ela faz é executar essa função, tá? Então, por conta disso, a gente está conseguindo fazer todo esse controle aí, beleza? Então, para essa aula, vai ser isso, tá? Eu vou parar por aqui porque a aula já está bem grande, né? Estendeu um pouco aí, né? Eu vou parar por aqui. Eu queria mexer alguma coisa nos estilos ali, mas a gente deixa isso para um próximo momento, né? E para essa aula é isso. Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário logo abaixo. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.